Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Meu desejo sincero de luz, de paz, de alegria para o seu coração, para a sua vida. Você já sabe, mas nessa quarentena, né? Nossa pílula noturna é o bate-bola do bem. Entra lá no site institutonamastê.com.br e manda sua dúvida aqui para mim, como tantas pessoas têm feito, eu me sinto honrado, né? Me sinto muito feliz com a sua atenção conosco. Você pode ter certeza que, dependesse de mim, gente, eu responderia todas que tivesse aqui ao meu alcance. A gente responde uma de cada vez, né? Mas simbolizando um grupo grande de perguntas na mesma linha que acabam chegando também. Hoje eu queria falar sobre família. Não é? Tem algumas perguntas importantes de pessoas muito queridas ao nosso coração que estão em dúvida sobre continuar ou não a família. Tem um tema sempre que é recorrente aqui, que é o seguinte: do mesmo jeito que tem pessoas que traem, muitas vezes, e se arrependem, tem aquelas pessoas que, para não trair, né, exatamente para não viver uma vida dupla, sofrem profundamente. Por quê? Porque o casamento às vezes se transforma, né? A pessoa gosta do marido, da esposa, como um amigo, né? O sentimento ele sofre uma transformação. E às vezes a pessoa fica sem saber o que fazer, porque ela não tem mais aquele entusiasmo conjugal, mas automaticamente, claro, não quer seguir uma vida extraconjugal e fica sem saber o que fazer, né? Porque não quer abrir mão da família, dos filhos, mas também não quer sofrer. Nosso comentário, se você passa por uma situação semelhante a essa. Meus amigos, amar é um exercício cotidiano. Existem várias formas de amor, não é? Não existe uma única forma de amar. Pelo contrário, a gente sabe que Deus é amor. E Deus é amor em todos os sentidos, né? Não dá para imaginar, por exemplo, Deus como sendo um amor conjugal apenas. Não é verdade? É o amor que vem do Pai Celestial para todos nós, vem de uma maneira neutra e nós vamos experimentando essas diversas formas de manifestação desse amor nas nossas relações no dia a dia. Então tem um amor carinho, tem um amor doação, tem um amor cuidado, não é? Tem um amor da amizade, tem um amor conjugal, tem diversos tipos de amor por pessoas, o amor pela natureza, o amor pelos animais, o amor pela vida, que se manifesta em forma de gratidão. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existem diversas formas de amar. E é lógico, gente, que dentro do ambiente familiar, esse amor pode sim sofrer uma transformação e não é nenhum crime isso acontecer. Aliás, isso acontece muitas vezes. Não é? Muitas vezes um casal, pela convivência, acaba desenvolvendo as aprendizagens conjugais que necessita, constrói até famílias, mas em um determinado momento o amor se transforma. E não há nenhum problema disso acontecer. Ninguém tem que se sentir culpado por isso. Ah, Ricardo, mas a outra parte, o meu marido não pensa assim. Ah, mas a minha esposa não pensa assim. Sim, gente, a outra parte não pensa, mas você tem o direito de sentir o que você sente. Ainda mais se você é uma pessoa digna, que ao invés de sair por aí pulando a cerca e arranjando mais confusão, você é alguém que encara isso de frente e compartilha isso com o ser amado de maneira transparente para que os dois possam avaliar a situação. Porque o que acontece? Quando envolvem questões conjugais, é sempre importante a gente ter em vista que existem muitos pontos que às vezes não estão esclarecidos para o nosso próprio coração. Às vezes você pode estar cansado da convivência com o outro do jeito que ela se manifesta. Mas você gostaria, por exemplo, de permanecer casado ou casada se esse problema se transformasse, ele sumisse. E aí, como você não sabe resolver o problema, teu inconsciente fala, se afasta porque o amor acabou. E às vezes não. De repente a pessoa se mostra de maneira diferente, ou você também se mostra de maneira diferente, a relação pode ser resgatada. Então, como saber disso? Gente, não tem outro jeito, é dialogando. É conversando, é na convivência, é no dia a dia, da conversa franca, sincera, olhando olho no olho, é que isso acontece. Ah, mas a outra pessoa não quer. Bem, aí é o livre-arbítrio dela. Você tem que pensar no seu, né? O que é mais autêntico? Eu estou sendo sincero, eu, Ricardo, se eu vivesse uma situação dessa, que o meu amor acabasse pela minha esposa, eu chamaria ela com toda tranquilidade, mesmo tendo 2 filhos, e falaria isso para ela. E eu espero que não aconteça, mas se isso acontecer um dia, que ela tenha a mesma hombridade de expor isso para mim. Porque a gente vai ter que aprender a lidar com isso como adultos, né? Sem medo, sem receio, sem criar fantasmas. Porque assim tem que ser. A gente tem que aprender a entender os sentimentos, que é uma coisa que a gente não faz. A maioria das pessoas foge dos próprios sentimentos. E a fuga do próprio sentimento, gente, é a pior coisa que você pode fazer. Hoje cedo eu falei da tristeza. Não sei se vocês escutaram a pílula mais cedo, mas quando a gente fala de tristeza, as pessoas fogem de sentimentos, né? Nosso bate-papo com o Rossandro, que enquanto você ouve, né, já deve ter acontecido, claro.
nossa proposta era conversar com ele sobre essas oscilações emocionais. A gente oscila, não é? Ele que é psicólogo, é um grande terapeuta, a gente oscila, mas aceitar que a gente tem o direito de oscilar é o primeiro passo para a gente se curar, não é? Então, fique tranquilos. A gente estiver passando por essa situação, lembre-se que o evangelho no lar é uma bênção, né? Seja para estabelecer o campo aberto para o diálogo, seja para te trazer tranquilidade, para você expor o que você sente sem ferir, seja para poder muitas vezes resgatar a relação, ou seja, para começar um novo ciclo na relação. O evangelho sempre está do teu lado, principalmente para aquele que não teme, gente, quando tem a consciência em paz em dar o próximo passo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e paz, você já sabe, todo dia 10h30 da manhã, Evangelho no Lar para vocês, ao vivo, online, né, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, todos os dias a gente está divulgando para vocês nosso encontro Espiritualidade e Consciência, 8 horas da noite, em que eu tenho falado das leis espirituais da prosperidade, também no Instagram e no YouTube, todo dia, gente, vem participar. Tá bom? Vamos passar essa quarentena mergulhando juntos no autoconhecimento, porque ele liberta. Autoconhecimento transforma. Jesus dizia, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Com certeza, de muitas dores desnecessárias que a gente ainda vive. Tá certo? Beijo grande no seu coração, muita luz e paz. E como sempre, você já sabe, fica o meu carinho e o meu até breve. Especial você que compartilha as pílulas, claro, para tanta gente, você que baixa o aplicativo IRM Oficial, que usa o aplicativo para receber e compartilhar as pílulas do Evangelho. O nosso muito obrigado, viu? Beijo grande. Até breve, pessoal. Até muito, muito breve.